Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego, aqui intermediário da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 18ª aula deste módulo sobre acusativo, na verdade a última aula deste módulo específico sobre acusativos duplos. No próximo módulo ainda estaremos tratando sobre o acusativo, mas esse assunto de acusativos duplos, especificamente de objeto complemento, já terá sido encerrado. Continuaremos ainda sobre alguns aspectos ali de acusativos duplos que recebem aquelas setinhas que a gente já tem chamado sua atenção, lá do Daniel Wallace, que significa que são passagens que são categorias muito utilizadas, certo? Tem uma certa frequência no Novo Testamento. Então, a gente vai continuar tratando isso aí. Provavelmente no próximo módulo a gente conclua a questão toda aí do acusativo. Enfim, tendo tratado sobre essa questão, tendo falado sobre isso, a gente vai aqui para mais passagens debatíveis. Deixe-me resolver isso aqui. Então, algumas passagens debatíveis, a primeira delas aqui de Tito, capítulo 2, versículo 10. Me nos phizomenos ala passan pistin endeknimenos agathen hina ten didaskalian ten tu soterus hemon theu cosmosin en passin. Texto aqui de Tito capítulo 2, versículo 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Não defraudando, aqui a Almeida Revista Corrigida, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Um texto bem interessante aqui, para a gente começar a nossa discussão. Então vamos aqui traduzi-lo, certo? Então não, nos phizomenos será então não furtem. Alá, então uma partícula contrastante, então pelo contrário, não furtem, pelo contrário, endeknimenos, exatamente deem prova. Passan pistin, então de toda a fidelidade, agathen, né? Então de toda boa fidelidade, seguindo aqui, não defraudando, antes ou pelo contrário, e aqui eu prefiro essa tradução para ficar mais claro para a gente. Então, endeknimenos, aqui na corrigida, foi mostrando, ou dando prova, enfim. Passam, mostrando toda, então esse passam aqui, toda, agathen, então toda a boa, pistin, certo? Toda a boa lealdade ou fidelidade. Hina, que é para que, a fim de que, nós temos aqui en passin, que é em tudo, cosmosen, que é sejam ornamento, ten didaskalian, que seria da doutrina, tu soterus, remon, de nosso Salvador, de Deus, o nosso Salvador. Um pouquinho quebrado aí, mas creio que deu para entender, né? Então, da mesma forma aqui, cosmosin, então, a fim de ornarem, en passin, em todas as coisas, ten didaskalian, a doutrina de Deus, tu soteros remon, nosso Salvador.
Então, o texto fica assim traduzido e aqui a gente vai procurar então o nosso verbo, certo? Aqui nós temos endeiknimenos, que é esse mostrar, e aí nós temos toda lealdade ou toda boa lealdade. Como foi traduzido aqui na Almeida Revista e Corrigida, mostrando toda a boa lealdade. Essa é uma tradução possível, né? A Almeida Revista e Atualizada deem prova de toda a fidelidade, né? E o boa não ficou tão claro aí como poderia ter sido traduzido. Mas aí a Almeida Revista e Corrigida mostrando toda a boa e aqui lealdade. Então assim a gente tem o texto de uma forma mais clara para a gente. Então, o que nós teríamos aqui? Mostrando seria o verbo. E aí nós temos dois acusativos. Passam pistin, acusativo, mais agathen, acusativo. Sendo que passam pistin seria então o objeto e o agathen, o complemento. E assim seria a tradução dessa análise aí, né? Desse versículo, mostrando toda a fidelidade como boa, mais ou menos essa ideia, né? Aqui foi colocado toda a boa lealdade. Nesse sentido, o agathen, ele foi traduzido como adjetivo atributivo, que é uma possibilidade. Mas o Daniel Wallace está nos apresentando aqui uma outra possibilidade interessante também de nós buscarmos essa compreensão. E qual seria ela, né? Primeiro, novamente aqui, para nós não nos perdermos, o verbo endeiknimenos, e aí agathen, pistin. O que nós temos aqui? Esse texto é considerado universalmente como tendo significado mostrando toda a boa lealdade ou a boa fé. Assim, esse agathen, agathen, ele é tomado como um adjetivo atributivo, como eu falei, então mostrando toda a boa fé. E não como um complemento a pistin, ou seja, se ele fosse como um complemento a pistin, o que seria? Seria mostrando toda fé, toda fidelidade como sendo boa. Então, o que Daniel Wallace vai nos mostrar aqui? A evidência gramatical e também exegética de que essas evidências gramaticais e exegéticas que corroboram para que agathen, para ver agathen como o predicativo, certo? Como predicativo. Ou seja, não é predicado aqui, é predicativo. E, portanto, temos uma construção objeto-complemento aqui. Sendo assim, o que nós teríamos seria mostrando toda fé como sendo boa. Essa seria a ideia. Lembre do como, né, que a gente utiliza para nos ajudar na tradução, para ficar um pouco mais claro. Então, mostrando toda fé ou toda fidelidade como sendo boa. Então, é interessante essa possibilidade. E o que envolve, né? O que envolve essa tradução? Qual é a significância dela? Uma coisa é dizer, mostrando toda boa fé, para que essa toda boa fé ela adorne, né? As nossas boas obras adornem a doutrina, né? Outra forma de mostrar isso é mostrando toda fé como sendo boa, como sendo boa, e como a palavra agathos nos dá essa ideia. E então, né, qual seria, portanto, essa tradução? Vamos ver aqui as possibilidades. Primeiro, endeikmene, que é outro verbo, né? Ele toma um objeto complemento
ele toma uma construção de objeto complemento em um outro texto dentro do Novo Testamento. Qual é esse texto? Romanos 2, versículo 15. Vamos vê-lo aqui. Hoitnes endeknitai to ergon tu nomu grapton entais cardias auton simartiruses auton tes Sineideseus kai metaxi alelon ton logismon categorunton e kai apologumenum. Aqui de Romanos 2,15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então vamos lá. Hoitnes, que é estes, mostram, né? Endeknitai, mostram. To ergon, tu numo, que seria a norma da lei. Grapton, gravada. Tais cardias, no seu coração, auton, né, no coração deles, simartiruses, ou seja, testemunhando-lhes, também, aqui o cai, mas não necessariamente, então, tes sineideseus, que é testemunhando-lhes também a consciência ou a consciência deles, testemunhando-lhes a consciência seria testemunhando a consciência deles. Essa construção no português fica assim. Cai e metaxi alelon, ou seja, acusando-se mutuamente, né? Ton logismon, caterunton, ou seja, seria também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, que é o alelon, então acusando-se ou defendendo-se. Catergunton ou caite apolumeno, que seria defendendo-se. O que nós queremos chamar a sua atenção é aqui para o verbo, que é o verbo endekmini, conjugado aqui, endeknitai. E aí nós temos ton ergon, e aí nós temos grapton. O que seria então? Eles mostram a norma da lei. A norma da lei aqui, então eles mostram a norma. Deixa eu chamar a sua atenção aqui com esse ergon tu nomo para ficar mais claro. Então, a norma da lei. Aqui nós temos então um verbo, um acusativo. Tudo isso aqui é um acusativo, embora tenhamos um genitivo aqui, mas o que manda é o acusativo inicial e outro acusativo, sendo este o objeto articular e esse o complemento. Então, o que nós temos, portanto, mostrando a norma da lei como gravada no coração deles. Essa seria a ideia do texto aqui de Romanos 2,15. Eles mostram a norma da lei como gravada no seu coração. Então, esse como aí seria justamente aquela ideia lá para indicar esse complemento, né? Não temos aquela palavra os, mas nós temos essa palavra como ela pode ser utilizada para o português, com o português, para facilitar a nossa tradução. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse nosso verbo aqui, endekmini, ele já aparece no Novo Testamento com uma possibilidade de ter um objeto complemento, de não ser simplesmente como a gente viu anteriormente. Então, essa é uma possibilidade de nós vermos o texto dessa forma.
Mas existe uma outra questão que a gente precisa analisar aqui. A outra questão é a seguinte: em resposta à objeção de que pistin, neste caso aqui, de que pistin não poderia ser um objeto em uma construção de duplo acusativo porque é anartro, há muitos paralelos que exibem um objeto anartro e um adjetivo predicativo. Então, uma objeção para esse tipo de tradução seria a seguinte: aqui nós temos um verbo, mas nós temos pistin aqui como o nosso acusativo e o agathen também como acusativo. Mas alguém poderia dizer que pistin é anartro, ou seja, não tem artigo. Então, não tendo artigo, não poderia ser um objeto, seria uma objeção. Não vejo com muita força, mas em Wallace apresenta essa possível objeção. Só que aí nós temos aqui o seguinte: nós temos o texto aqui de João, capítulo 9, versículo 1. Kai, paragon, eiden, anthropon, tiflon, ek, genetes. Então, paragon, que seria caminhando Jesus não está aqui, foi traduzido daqui, né? Mas obviamente está se falando dele. Eiden, viu, anthropon, um homem, cego, tiflon, cego, ek, genetes, seria de nascença. O Kai segue aqui como um fluxo da narrativa, não precisa ser traduzido. E então, aqui nós temos o verbo eiden, ele viu. Então, um homem sendo cego de nascença. O que Daniel Wallace nos faz ver aqui é que esse adjetivo ele seria um predicativo, certo? Seria a ideia que seria que ele viu um homem que era cego de nascença. Não simplesmente seria um homem cego, mas um homem que era cego de nascença. Que isso teria uma característica de um adjetivo predicativo, como um complemento aqui, já que nós temos um verbo aqui mais um duplo acusativo, certo? Então essa seria a possibilidade de ver aqui pistin também como um adjetivo predicativo, ou seja, como um complemento. Aliás, como o agathen como complemento do objeto pistin, certo? Esta seria a questão aqui para mostrar para nós que é exatamente um objeto anartro, anthropon, não tem um artigo, então é anartro, e um adjetivo predicativo aqui mais na frente, mostrando que também é acusativo e seria então um adjetivo predicativo. Uma outra resposta, uma outra questão a ser apresentada é a seguinte: seria altamente não usual para um adjetivo atributivo estar separado do substantivo anartro, que ele modifica através de uma palavra que se coloque entre eles, especialmente sendo um verbo. Contudo, isso é normal para adjetivos predicativos. Então, nós temos aqui esse adjetivo, agathen, nós temos o verbo, passando pistin e agathen. Então, o que ele quer dizer é que esse adjetivo aqui, se ele fosse predicativo, aliás, se ele fosse atributivo, ou seja, se ele estivesse aqui, se fosse mostrando toda boa fé, isso seria um adjetivo atributivo, certo? Mostrando toda boa fé. Vamos colocar isso aqui, né? Mostrando toda boa fidelidade ou fé. E esse seria o atributivo, certo? Esse seria o atributivo. Uma outra possibilidade seria mostrando
toda fé ou fidelidade como boa. Isso então seria um adjetivo predicativo, certo? Dentro aqui ele seria um complemento com essa construção que nós temos aqui, com dois acusativos, um sendo o objeto e o outro sendo o complemento. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se nós tivéssemos a ideia aqui de toda boa fidelidade, ou seja, se fosse atributivo, seria muito estranho, porque nós temos aqui toda fé ou toda fidelidade, aí logo depois nós temos uma outra palavra seguindo, ou seja, e até mesmo um verbo, e logo depois nós temos o adjetivo. É muito não usual, né? Não é esperado definitivamente que um adjetivo atributivo, que se fosse boa fidelidade, não se esperaria que ele estivesse aqui. Se esperaria que fosse passam, pistin, e aí nós teríamos já agathen logo em seguida. Aí sim, isso nos daria razão para entendermos passam, pistin, agathen como mostrando toda boa fidelidade ou toda boa fé. Mas, já que nós temos um verbo aqui no meio dessas duas construções, o que é mais provável é que nós tenhamos uma construção de um adjetivo predicativo, mostrando toda fidelidade como boa, ou melhor dizendo, mostrando toda fidelidade como sendo boa. Essa aí é a ideia de predicativo. Sendo assim, a gente percebe que isso é normal para adjetivos predicativos. Os atributivos não, você espera que ele já esteja aqui imediatamente ligado ao substantivo. Já os adjetivos predicativos, eles meio que facilmente se separam na frase, mas quando você junta ali substantivo e adjetivo, mesmo estando em ordens separadas e distantes até mesmo um do outro, ainda assim eles fazem sentido como adjetivo predicativo. Então, é mais uma razão para a gente escolher pela segunda opção aqui, mostrando toda fé ou toda fidelidade como boa. Qual é a implicação disso, certo? De toda essa discussão? Bom, a análise desse texto mostraria, então, um paralelismo sintético ou até sinonímico entre as duas metades do versículo 10 e do versículo 9. Veja aqui esse versículo 10 do versículo 9. Servos, sejam em tudo submissos ao seu Senhor, demonstrando que toda fé genuína é produtiva, tendo como resultado o embelezamento da doutrina de Deus por vosso intermédio. Então, se ele fosse tomado dessa forma, o texto parece então apoiar a ideia de que a fé salvadora ela não falha. Inclusive, ela até resulta em boas obras. Então, deixa eu explicar isso um pouco melhor. O que nós teríamos seria um paralelismo, ou seja, sejam em tudo submissos ao seu Senhor. Isso seria o paralelo. Se vocês sejam submissos ao seu Senhor. E qual é a forma de ser submisso ao seu Senhor? Demonstrando que toda fé é produtiva, que toda fé é boa. Não simplesmente demonstrando toda boa fidelidade, mas mostrando para o seu Senhor que toda fé é uma fé produtiva, é uma boa fé. Toda fé é boa, mostrando para ele isso. A forma de entender com essa tradução seria exatamente se nós entendêssemos esse como o nosso verbo e então pistin e agathen como objeto e complemento, em que pistin é o objeto, mostrando toda fé como sendo boa, certo? Como sendo produtiva. É isso que seria ser submisso ao Senhor. Ser submisso ao seu patrão é mostrar a ele que toda fé, que toda fidelidade é boa. Toda fé genuína, obviamente, é boa. E isso acaba tendo como resultado o embelezamento da doutrina de Deus. Isso é maravilhoso, né? A fidelidade que nós, na verdade, nós mostrando para os nossos patrões que a nossa fé
é boa, isso embeleza a doutrina de Deus. A doutrina de Deus fica ainda mais bela. Não se trata somente de confessionalidade, de teologia, se trata de prática, certo? É isso que a gente pode notar aqui. Então, com tudo isso, a gente percebe que o texto parece apoiar, então, o quê? Que a fé salvadora, ela não vai falhar, ela resulta em boas obras, inclusive para os nossos patrões, tratando especificamente aí das relações de trabalho. Então é isso, espero que você tenha gostado deste módulo. Tratamos aqui muito sobre essa questão de objeto e complemento. Espero que isso tenha sido fixado aí na sua mente. Que Deus continue nos abençoando em todo esse processo. Até então, no próximo módulo e até as próximas aulas, se Deus quiser.